Oi, pessoal. Vou apresentar para vocês sobre circulação de saberes entre instituições, um caminho para a decolonização da didática da matemática. Os residentes são Elon, Iane, Josineide, Larissa e Sirlene. E a nossa preceptora é Tamires Sigotti, os coordenadores Celso e Josafá. Para introduzir, a gente queria falar um pouquinho sobre as marcas severas que a colonização ela deixou nas colônias, porque com o processo de decolonização ele iniciou apenas político-administrativo, ou seja, nós somos livres na governação, nós temos uma governação própria, mas nós somos herdeiros de uma forma de ser, estar e uma cultura que pertence a essa classe dominante. E até os dias de hoje, a educação ela é orientada por princípios dessa classe, seja no seu currículo, nas suas políticas e práticas de ensino, elas são voltadas a uma visão eurocêntrica e ocidental, inviabilizando a instituição local. O quadro teórico que eles utilizaram para a escrita desse artigo é a TAD, TSD e alguns autores que falam sobre decolonidade e cultura. Gomes, ele afirma que os educadores são formados para reproduzir fielmente a epistemologia dominante numa matriz institucional e curricular dada e herdada à época colonial, ou seja, professores que são formados dentro de instituições que não aceitam nenhum outro pensamento que não seja eurocêntrico e ocidental, que subalternizam essa cultura das outros pensamentos, eles vão multiplicar-se dentro dessas instituições, porque eles são formados para reproduzir aquilo que eles aprenderam. Ou a gente tem um problema, porque a escola é um espaço formal de educação que tem alunos com diversidade de cultura e diversidade de etnia. Então, esse ambiente ele pode ser um ambiente conflituoso, desrespeitoso com as outras culturas, mas também pode ser um ambiente democrático caso a gente respeite e propague essa produção de conhecimento científico pautado nessas causas também. O objetivo do pensamento decolonial, etnociência e etnomatemática é justamente promover a discussão dentro do ambiente acadêmico dessa decolonização, desnaturalizando esse pensamento europeu. E aí a gente tem algumas leis hoje que elas nos possibilitam que a educação ela respeite e valorize as culturas, né? Assim também na LDB. E com essas leis, o objetivo é ressignificar o ensino a partir da história e da cultura. E esse artigo ele tem uma problematização que é a partir da TAD permitir a discussão da ação decolonial com a epistemologia dos saberes matemáticos para construir uma decolonização didática. E eles fazem isso através de uma proposta didática com o jogo MBTET, que é uma possibilidade para ensino de probabilidade com uma instituição local, né, lá de Moçambique, que não é a padrão utilizada pelos processos europeus e ocidentais. Elementos que caracterizam a decolonialidade didática. Bom, eu sou Larissa e vou dar continuidade à explicação. Bom, a decolonialidade da didática é uma abordagem que critica e vai questionar e desafiar as estruturas práticas educacionais, que produzem relações de poder, hierarquia e do ensino, de hierarquia e opressões decorrentes ao colonialismo. Dentro desses elementos que vai caracterizar a decolonialidade, temos que a construção dos padrões eurocêntricos, valorização dos saberes locais e não ocidentais, diálogo intelectual, reflexão crítica sobre colonialismo, desenvolvimento de uma consciência decolonial, promoção da justiça social e da igualdade. Bom, a deconstrução de padrões eurocêntricos, ela vem para buscar construir visões eurocêntricas dominantes no ensino e na produção do conhecimento. A valorização dos saberes locais e não ocidentais, ela vai vir para buscar e valorizar e incorporar os saberes locais não ocidentais nas práticas educacionais. E o diálogo intercultural, ele vai incentivar o diálogo e a interação de diferentes culturas de saberes. Isso envolve a troca de conhecimentos e experiência de diferentes comunidades. Exemplo, como uma comunidade indígena, um professor da cidade, sai da cidade e vai para uma aldeia indígena. Lá ele vai aprender novas formas de como explicar um conceito novo de área, perímetro, para essa comunidade indígena. Como temos o exemplo da etnomatemática, de Ubiratã Ambrosio, né? Temos também a reflexão crítica sobre o colonialismo, que ela vem para estimular a reflexão de crítica sobre as relações coloniais e suas consequências na educação e o desenvolvimento de uma consciência decolonial, que ela vai vir para buscar e desenvolver consciência colonial, ou seja, a compreensão crítica de estruturas dominadas, dinâmicas coloniais presentes na educação da sociedade. E a promoção de justiça social e igualdade, que ela tem sim como objetivo, como se tem já o nome, promover a justiça social e igualdade na educação. Bom, esses elementos, eles são fundamentais para uma abordagem decolonial da educação que busca desafiar e superar as estruturas práticas que perpetua em relação ao poder e opressão. Ao adotar a decolonialidade da didática educacional, os educadores, ele vai passar para contribuir uma educação mais justa, inclusiva, respeitosa, diferente em relação a diferentes culturas sociais. Oi, tudo bom? Meu nome é Elon e eu vou continuar com a apresentação, com o tema de abordagem ecológica, uma metodologia didática que possibilita questionar e mostrar a existência de saberes e práticas que se perpetuam no ensino da matemática. Primeiramente, o que é uma abordagem ecológica? A abordagem ecológica é uma metodologia didática que permite questionar e evidenciar a existência de conhecimentos e práticas que se perpetuam no ensino da matemática. Essa abordagem se baseia na ideia de que o ensino e a aprendizagem da matemática são influenciados por fatores contextuais, sociais e culturais. Na abordagem ecológica, o ensino da matemática é visto como parte de um sistema complexo e dinâmico, em que diferentes elementos interagem entre si.
Esses elementos podem incluir o currículo escolar, os materiais didáticos, as práticas de ensino, as crenças, as interações entre estudantes, entre outros. Essa abordagem busca identificar e questionar os saberes e práticas que são transmitidos de geração em geração no ensino da matemática, muitas vezes sem uma reflexão crítica sobre sua eficácia ou relevância. Ela incentiva os educadores a investigar e entender como esses saberes e práticas são construídos e mantidos, e como podem ser modificados para melhorar a qualidade do ensino. Ao colocar o objeto no seu interesse de estudo, a TAD empresta o termo ecologia para situar a natureza do objeto diante de sua condição de existência, ou melhor, em seu meio de sobrevivência. A abordagem ecológica é um ponto de partida para o questionamento e análise das condições que fazem com as epistemologias eurocêntricas ocidentais permaneçam e vivam ciclicamente no ensino da matemática, e tidas como a única forma de produção do saber matemático escolar, que não é bem assim que deve acontecer. A abordagem praxeológica, uma possibilidade para integração e análise da circulação dos saberes não eurocentrados ao ensino da matemática. A abordagem praxeológica é uma perspectiva que busca integrar e analisar a circulação dos saberes não eurocentrados no ensino da matemática. Ela vai surgir como uma alternativa de abordagem tradicional da matemática, que muitas vezes se baseia em uma perspectiva eurocêntrica e descontextualizada. Nesse quarteto da praxeológico, ele vai conter os 4 T's, ou quarteto praxeológico, por assim dizer, que são as tarefas, técnicas, tecnologia e teoria, na qual vai englobar o saber fazer, a tarefa e técnica, e o saber saber, que é a tecnologia e teoria. Bom, a abordagem praxeológica, ela vai oferecer uma possibilidade de integração e análise dos saberes não eurocentrados no ensino da matemática, contribuindo para uma educação matemática mais inclusiva e contextualizada e significativa. Ou seja, ela vai reconhecer a diversidade de conhecimentos matemáticos presentes em diferentes culturas e na busca de valorizar a participação ativa dos alunos na construção do seu conhecimento. Ou seja, buscar mais a participação dos alunos, dos discentes, para a institucionalização do objeto matemático. Bom, a partir disso aí, ao longo dos textos, ele vem exemplificando sobre os currículos, na qual o currículo ele vem para aplicar uma abordagem matemática que ocorre, no caso, uma mudança de foco a maneira que a disciplina é abordada. Em vez de apenas apresentar conceitos, técnicas matemáticas isoladamente, a abordagem praxeológica, ela busca situar esse campo de conhecimento dentro dos contextos culturais, históricos, sociais mais amplos. Ao adotar essa tipo de abordagem praxeológica, os educadores ele pode ajudar a combater o eurocentrismo da matemática, promovendo uma visão mais inclusiva e diversificada da educação. A educação mais justa e equitativa, que vai valorizar mais a diversidade e o conhecimento matemático em todas as suas manifestações. Sendo assim, uma situação que se encontra no texto é que quando a TAD denuncia a instituição escolar, ela vai ignorar algumas técnicas matemáticas que quebram a proposta da decolonizadora. Como disse, a escola em si, ela vai buscar mais aplicar o assunto e não explicar o assunto em si, como será que deve ser em sala de aula. Eu sou Josineide Amorim e eu vou falar um pouco sobre as praxeologias que circulam de instituições não eurocentradas a instituições escolares formais. Bom, o paradigma escolar do inventário dos saberes. Isso aí é o que o Yves Chevalier, ele designa como uma relação pessoal a um objeto no ensino da matemática, onde as praxeologias elas são mecanizadas, abstratas e estão ligadas a epistemologias ocidentalizadas. Essa relação que não permite a interação dos saberes socioculturais não eurocentrados. E também isso pode impactar na relação aluno versus objeto, onde o aluno ele não consegue visualizar a importância que as práticas socioculturais ao seu redor elas possuem na produção do conhecimento sobre o objeto. Daí a importância das práticas socioculturais na construção e produção do conhecimento. Bom, as práticas socioculturais elas influenciam muito na construção do saber. As praxeologias, elas vindas de instituições socioculturais não eurocentradas, elas podem ser reutilizadas, reconstruídas, reorganizadas para dar lugar a um saber aprendido pelo aluno. E aí vem a ressignificação do modelo praxeológico, que é a transposição de saberes entre instituições de investigação. A TAD ela vai promover ações de circulação de praxeologia entre as instituições, onde vai dar lugar, né, a vários outros saberes de acordo com interesses científicos escolares. E como é que ocorre o processo de transposição? O indivíduo, ele possui uma relação não vazia com a prática objeto sociocultural. O indivíduo, ele conhece, ele tem uma relação de pertencimento ao lugar e ao objeto sociocultural não eurocentrado. E o professor, ele vai usar essa relação por meio de atividades de estudo, de criativas, inclusive, e essa relação dá lugar e dá acesso ao saber disciplinar, onde o aluno ele vai construir uma relação não vazia com o objeto de ensino. Bom, a TAD ela amplia sua dimensão antropológica aí,
em dois momentos. Primeiro, por meio da abordagem ecológica, que é quando denuncia as práticas discriminatórias, né, dos saberes não eurocentrados, e depois por meio do processo de praxeologias entre instituições. Isso resgata e desloca as praxeologias socioculturais renegadas pela ciência ocidental, fazendo a transposição. Bom, pessoal, e agora eu volto para falar sobre as possibilidades do uso do jogo MBTest na sala de aula, né? O que seria esse jogo? Esse jogo ele consiste em um conjunto de práticas culturais, locais e orais, não são documentadas e são transmitidas de geração em geração. O significado do nome MBTet é aberto ou estar aberto. É formado por peças de caniço, e essas peças, e caniço é um material, uma matéria-prima muito utilizada por eles lá em Moçambique, então isso traz também um pouquinho da cultura, né, e da organização local. E uma possibilidade da utilização desse jogo em sala de aula é justamente para o ensino de probabilidade, porque tem alguns elementos que caracterizam que seja possível ensinar probabilidade a partir desse jogo. A prática desse jogo, não existe uma quantidade de jogadores padrão. Pode ser a partir de 2, mas quantos tiverem. E ela é formada por 5 peças de caniço, que vocês viram na figura anterior, e cada jogador inicia com 10 pedrinhas. E o objetivo é se livrar dessas pedrinhas para o jogador que estiver mais próximo dele. E ganha quem se livrar de todas as pedras primeiro. Como que eles vão se livrar dessas peças? Existe aqui, fornecido pelo artigo, o número de lançamentos de peças abertas, peças fechadas e as peças cedidas. Esse quadro ele mostra como que o jogador ele pode se livrar das suas pedrinhas, que é basicamente dessa forma que está disposta. E esse jogo ele tem uma organização didática, né? Que possibilite que os conhecimentos sobre a probabilidade possam emergir a partir do contato desse aluno com esse jogo, que tem um contexto sociocultural que não está ligado à cultura eurocêntrica que a gente já conhece e ocidental. Então seria uma forma inovadora de ensinar probabilidade. E essa aprendizagem ela vai emergir a partir da relação pessoal dos alunos com esse objeto, né? Que é o jogo. A atividade que eles estão fazendo a proposta nesse artigo, ela é estruturada em 3 atividades, né? Primeira atividade, apresentação e conhecimento do jogo num todo, ou seja, eles vão conhecer as regras, as práticas, a partir de uma situação didática, que será a didática, onde os alunos eles não terão contato com a probabilidade. O milieu estabelecido é grupos de 5 pessoas, e eles terão 10 a 15 minutos de prática de jogo, achando que é só um jogo. Porém, ele está munido de intenções didáticas por esse professor, só que o aluno não tem esse conhecimento. Na atividade 2, serão 5 minutos de jogada, onde eles farão registros em uma tabela, basicamente uma tabela parecida com a que eu mostrei para vocês, que vai ter que constar a quantidade de jogadas, peças abertas, peças fechadas e a quantidade de pedras que eles vão se livrar. E o professor ele vai fazer alguns questionamentos implicitamente querendo levar o aluno a entender sobre o espaço amostral e sobre as chances que o jogador ele tem de ganhar, que seriam os conceitos que dão vida, né, à probabilidade. E na atividade 3, ele utiliza 3 questões. E a primeira é assim: olhando os registros que você tem sobre os pares de peças abertas e fechadas, quais e quantos pares você acha que podem ser formados em um lançamento do jogo? Associe cada par a um número de pedrinhas que você deve se livrar. Ou seja, ele vai fazer um registro tabelar bem parecido com aquele que eu mostrei pra vocês. E aí, um único lançamento, em que circunstâncias você poderia ganhar o jogo? Seria com 5 pecinhas fechadas. Respondendo a questão 2, automaticamente ele responde a questão 3. E no artigo informa que a partir da questão 3, o professor ele ia introduzir a institucionalização do assunto de probabilidade junto com sua sala de aula. Elon aqui novamente para encerrar os trabalhos. É sobre essa discriminação a outras sabedorias e a obsessão pelo pensamento moderno eurocêntrico ocidental enquanto pensamento único para a produção e acesso ao saber científico, que se propõe ações de resistência e denúncia de discriminação e o racismo epistemológico, como questionar e denunciar práticas. Estas práticas dilatórias, que se manifestam nos nossos currículos, e que caminhos podemos seguir para neutralizar e levar ao sistema escolar estes conhecimentos, que sobrediante têm sido retirados do seu lugar na produção do conhecimento. Para levantar esse diálogo no campo da didática da matemática, que é um diálogo meramente decolonial, nós alicerçamos da teoria antropológica do didático a partir da abordagem ecológica do saber, que é uma metodologia dentro da TAD que possibilita questionar o currículo no sentido de que se possa investigar e analisar as praxeologias que nelas estão ou não estão postas. Isto é o que existiu, existe e não existe, e por quê? Sobre os objetos de saber em seu ambiente conceitual. Assim, com essa abordagem, esperamos que praxeologias que não vivem em instituições escolares relegadas ao primitivismo possam ser deslocadas à sala de aulas, em particular, e tomar o lugar na produção de conhecimentos que produzem sentidos e afetos aos alunos. Deste modo, consideramos que o didata da matemática consegue entrar nessa luta de resistência ao pensamento moderno colonial, eurocêntrico ocidental, propondo alternativas que possibilitem que outros saberes que não se fundamentam dentro do pensamento moderno colonial participem ativamente na produção de saberes científicos escolares, permitindo a implementação efetiva do conteúdo de currículo local. Até mais, muito obrigado.